Sejam todos bem-vindos ao webinar Superando o Desafio da Melhoria Contínua através das Auditorias Internas de Qualidade. Eu sou Tobias Schroeder, gestor de marketing e produto da Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado por Marcelo Becker. Marcelo é analista de marketing e produto da Soft Expert, com mais de 15 anos de experiência na indústria de TI, atuando com consultoria, vendas técnicas e implementação de soluções para a gestão da excelência. Desejo a todos um ótimo webinar. Agradeço a presença de todos que nos acompanham neste evento. Antes de iniciar, gostaria de destacar os 3 pontos principais que irão orientar a apresentação de hoje. Vamos começar falando sobre a importância da auditoria interna para a medição e acompanhamento dos sistemas de gestão da qualidade que são baseados na norma ISO 9001. Na sequência, vamos falar sobre o planejamento e execução das auditorias internas. E por último, como tratar os resultados da auditoria interna, principalmente as não conformidades, como oportunidades de melhoria. Vamos começar falando sobre algumas definições para facilitar a compreensão de alguns termos que são mencionados no decorrer da apresentação. A ISO 19011 trata uma auditoria como um procedimento sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e avaliá-las de maneira objetiva, no intuito de determinar o nível de cumprimento dos critérios. Na realização das auditorias, sejam elas internas ou externas, é preciso definir também as evidências de auditoria, que nada mais são do que registros ou declarações feitas numa entrevista, pertinentes aos critérios de auditoria e, evidentemente, que possam ser verificados. E, finalmente, definimos também os critérios de auditoria, tais como políticas, procedimentos, requisitos de referência ou outros tipos de requisitos que possam ser avaliados no decorrer da auditoria. Muitos talvez já conheçam, mas é importante destacar que as auditorias de qualidade podem ser classificadas de 3 formas distintas. Hoje estamos tratando da auditoria interna, também conhecida como auditoria de primeira parte. Nesse tipo de auditoria, cada organização audita seu próprio sistema de gestão. Geralmente, dentro da empresa, existe uma equipe de auditores, que é responsável por realizar todo o plano de auditoria interna. Existem também as auditorias externas, que são conhecidas como auditorias de segunda parte, em que o sistema de gestão não é auditado pela própria organização, mas sim por uma parte interessada, como, por exemplo, um cliente auditando um fornecedor. E, finalmente, temos as auditorias de terceira parte. Neste tipo de auditoria, o sistema de gestão é auditado por uma entidade externa e independente, e ocorre no momento em que a empresa busca uma certificação. Aspectos como monitoramento, medição, análise e avaliação do sistema de gestão estão diretamente relacionados com a melhoria contínua. A auditoria interna é uma ferramenta que contribui de forma muito positiva com o sistema de gestão. Ela traz uma série de benefícios para as organizações, entre os quais podemos destacar: identificação de oportunidades de melhoria. Ao confrontar as evidências com os critérios de auditoria, é possível identificar divergências entre o padrão estabelecido e o que ocorre na prática. Sem a auditoria, talvez o problema levasse muito mais tempo para ser identificado, o que poderia trazer ainda outros desdobramentos para a empresa. Garantir a conformidade e integridade de produtos e serviços, de acordo com os requisitos do cliente. Maior credibilidade junto aos clientes, demonstrando que os padrões estabelecidos se encontram implantados e implementados. Melhorar o uso de recursos existentes. Estimular a integração entre os setores da empresa, através da otimização e padronização dos processos. Muitas das ações de melhorias prevêem treinamento aos colaboradores, que, estando melhor capacitados, certamente irão executar suas atividades com mais qualidade, reduzindo desperdícios e custos com retrabalho. E maior competitividade no mercado. Basicamente, as auditorias ajudam a identificar oportunidades de melhoria que, sem dúvida, irão contribuir, gerando valor para a organização. O plano de auditoria nada mais é do que um desdobramento do programa de auditoria. Ele representa um compromisso firmado entre o auditor líder e os demais auditores e partes interessadas. Através do plano, são descritas todas as atividades de uma auditoria, assim como processos, áreas, datas, horários e colaboradores que serão entrevistados. Um dos objetivos do plano é facilitar o planejamento e execução das auditorias. Para tanto, ele deve ser flexível e permitir ajustes de escopo ou datas, por exemplo, caso o auditor líder entenda que seja necessário. O plano de auditoria ajuda a identificar o grau de efetividade do sistema de gestão. Explorando um pouco os conceitos, um sistema pode ser considerado eficaz quando cumpre com seu objetivo. Ele pode ser considerado eficiente se, além de cumprir com seus objetivos, os cumpre utilizando os recursos de forma otimizada. Atendendo a essas duas condições, podemos dizer que o sistema de gestão é efetivo. Nesse sentido,
A auditoria interna vai nos ajudar a calcular a efetividade do sistema de gestão. Na auditoria interna, como já vimos, teremos a oportunidade de detectar desvios em relação aos padrões estabelecidos. Os desvios ou não conformidades trazem consigo um peso que deixa os auditados inseguros, os gestores descontentes e as lideranças um pouco decepcionadas, pois em muitas ocasiões não são encarados como um problema. Na verdade, não se trata de um problema e sim de uma oportunidade. Qualquer desvio tratado de forma adequada é convertido em uma oportunidade de melhoria. Evidentemente, a partir do momento em que se identifica uma oportunidade de melhoria, deve haver uma continuidade, ou seja, ela deve ser tratada através de uma ação correspondente para corrigir esses desvios. Esta ação é conhecida como ação de melhoria. Grande parte dos sistemas de gestão tem dificuldades em aceitar as não conformidades, quando seu foco deveria ser solucioná-las para fazer crescer e deixar o seu sistema de gestão mais robusto, com maior confiabilidade e credibilidade. Mais importante do que encontrar culpados é identificar a raiz dos problemas e tomar as ações corretivas para evitar que eles se repitam. Assim, estaremos aproveitando toda a efetividade e poder desta ferramenta que é a auditoria interna. Em um plano de auditorias internas, é muito importante avaliar o cumprimento dos objetivos definidos no sistema de gestão da qualidade. Basicamente, esses objetivos podem ser de qualidade, de melhoria interna dos processos, entre outros. Outro tema importante a ser considerado é avaliar o desempenho do sistema de gestão. Em outras palavras, a auditoria interna vai ajudar a medir o nível de eficiência do sistema de gestão. A auditoria interna também ajuda a identificar e avaliar possíveis riscos que podem prejudicar o sistema de gestão da qualidade. Inclusive, esse foco em riscos é uma das principais novidades da nova versão da norma ISO 9001, lançada em 2015. Conforme já mencionamos anteriormente, a auditoria interna vai permitir avaliar a eficácia e a eficiência de processos e controles, além de ajudar a organizar o cronograma de auditoria externa. Certamente as organizações certificadas ISO 9001 precisarão passar por auditorias externas. De alguma forma, os cronogramas precisam estar alinhados a fim de evitar sobreposição e conflitos. As auditorias internas são uma fonte de informação muito importante para as auditorias externas. Outro objetivo muito claro e muito evidente sobre o poder da auditoria interna é a possibilidade de avaliar a melhoria contínua. Imagine um processo que traz uma série de indicadores mostrando a tendência ou a evolução do processo sob a ótica da melhoria contínua. Através da auditoria interna, é possível avaliar de forma concreta a situação das melhorias ligadas a este processo. Portanto, esta avaliação é outro dos elementos que será contemplado dentro do que se trabalha nas auditorias internas de uma organização. E por fim, outro dos objetivos importantes a tratar são as análises críticas por parte da direção. Serão colocadas na mesa todos os desvios corrigidos ou a corrigir que representam oportunidades de melhoria ao sistema de gestão, melhoria do processo, dos indicadores ou melhoria do negócio como um todo. Da mesma forma como se aborda em outros sistemas de gestão, é importante pensar nas etapas do processo de auditoria através do ciclo PDCA. Dentro dos planos de auditoria, tudo começa com a etapa de planejamento. Essa atividade geralmente é anual e define todo o cronograma de trabalho. Na sequência, vem a execução das auditorias, onde todos os planos são implantados até o seu encerramento. Após a conclusão de cada auditoria, teremos os resultados e desvios identificados. Dando continuidade ao programa, o sistema de qualidade será realimentado e as deficiências identificadas nos processos serão tratadas. No próximo ciclo, quando o programa de auditoria for planejado novamente, todos os desvios estarão solucionados. Ao iniciar o planejamento das auditorias internas, é fundamental levar em conta alguns aspectos que são importantes e que devem ser contemplados pelo programa. O primeiro deles diz respeito à definição dos objetivos do programa de auditoria. Esses objetivos devem facilitar a compreensão total do sistema de gestão, além de facilitar o trabalho do auditor. Na etapa de planejamento, devemos também definir funções e responsabilidades de quem irá executar as auditorias, como, por exemplo, os auditores internos. Também devem ser definidas as pessoas que irão apoiar o programa de auditoria, assim como as competências e habilidades requeridas. Outro aspecto importante a ser definido é o escopo, pontuando o que será auditado. Citando um exemplo, na primeira auditoria interna, vamos verificar o processo de compras. Na segunda auditoria, será avaliado o processo de vendas e assim por diante.
Identificar e avaliar os riscos do programa de auditoria é outro aspecto que deve ser levado em conta. É preciso considerar eventuais desvios que possam ocorrer até que o programa de auditoria seja finalizado. A definição dos procedimentos de auditoria deve ser considerada já no início deste planejamento. Definir quais os recursos serão necessários para garantir desde a execução até o encerramento do programa. E, por fim, estabelecer um cronograma com as datas, departamentos e colaboradores que serão entrevistados. As pessoas precisam ser notificadas com antecedência sobre a sua participação no processo. Ao final, deve ser possível responder às perguntas: o que vamos auditar, como vamos auditar, por que vamos auditar, onde vamos auditar, quando vamos auditar e como vamos auditar. Tendo resposta para todas essas perguntas, podemos considerar o planejamento das auditorias concluído. A definição do programa de auditoria varia muito de acordo com as características, como complexidade e tamanho de cada empresa. No entanto, alguns pontos são comuns a todas as auditorias. Voltando à ISO 19011, os programas de auditoria interna deverão primeiramente comunicar às partes interessadas. Realmente não faz sentido realizar uma auditoria sem que os envolvidos sejam previamente comunicados. Outro ponto a ser considerado nas auditorias internas é que as entrevistas devem procurar impactar o mínimo possível a rotina da empresa. Evidentemente que em alguns momentos a rotina poderá sofrer algum impacto, uma vez que será necessário contar com a participação das pessoas para as entrevistas e estas não poderão se dedicar às atividades habituais durante aqueles minutos. O auditor também deverá ter um mínimo de experiência em auditoria interna. A formação e o conhecimento de como funcionam as auditorias internas é fundamental. As características pessoais também são importantes, já que ajudarão a executar auditorias de forma eficiente. A implementação de um programa de auditoria exige recursos financeiros para poder colocar as atividades em prática. Sem os recursos adequados, o programa de auditoria fica comprometido. Todo o planejamento requer a definição de datas. Evidentemente, o objetivo é cumprir com essas datas e tempos planejados. E, finalmente, no encerramento das auditorias internas, devem ser registradas todas as atividades, assim como os resultados, para posterior comunicação tanto aos entrevistados como às partes interessadas. Escolher auditores capacitados e com o perfil correto é fundamental para o sucesso da auditoria. O auditor interno deve possuir determinados conhecimentos e habilidades. Normalmente ele tem uma formação prévia em auditoria interna e já possui experiência acompanhando outros auditores. Também é interessante que tenha algumas características pessoais, como empatia e bom tratamento com as pessoas, além da capacidade de entender bem o funcionamento de uma empresa e dos mecanismos internos. O objetivo é que a soma da sua formação com as características pessoais, habilidades e experiência permita realizar as auditorias de forma muito mais completa e consistente, gerando resultados que podem agregar muito mais valor à organização. Além do que já foi citado no slide anterior, o auditor deve conhecer os princípios, procedimentos e técnicas de auditoria. Isso é fundamental para a correta realização da auditoria interna de qualidade. Quais são os requisitos aplicados ao sistema de gestão? Quais são os requisitos da organização e os requisitos dos clientes? Quais são os requisitos das partes interessadas? Quais são os requisitos legais? Essas são algumas das perguntas que o auditor precisa saber responder. Sem conhecer o sistema de gestão que será auditado, é impossível realizar uma auditoria interna de qualidade. Com o conhecimento desses requisitos, é possível contrastar as evidências e os resultados das auditorias internas com os padrões estabelecidos, ou, em outras palavras, demonstrar o quão distante está a prática da teoria. Também é necessário que o auditor conheça e entenda os processos da organização. Isso vai ajudar muito a detectar as oportunidades de melhoria. O auditor também precisa ter domínio sobre a gestão de riscos, a fim de poder identificá-los e avaliá-los, estimulando uma cultura preventiva. As versões da ISO 9001 anteriores a 2015 não manifestavam isso claramente. Agora, a questão dos riscos está mais evidente, fazendo com que os sistemas de gestão possam ser mais preventivos do que reativos. Para concluir esse slide, também é importante para o auditor interno a independência em relação às atividades que serão auditadas. Ele precisa ser objetivo, baseando-se somente nas evidências e não em suposições. Ele deve ser imparcial, justo e focar apenas em confrontar as evidências com os requisitos. Algumas empresas executam auditorias internas de forma pontual e nem sempre contemplam todas as áreas da organização. As organizações que elaboram um programa contínuo de auditoria interna, no entanto, são beneficiadas com uma série de vantagens.
Auditorias internas executadas de maneira contínua garantem que as não conformidades, ou seja, as oportunidades de melhoria, sejam detectadas mais rapidamente. Com uma frequência definida, as próprias auditorias podem ser melhoradas. Em outras palavras, além das melhorias ao sistema de gestão, o próprio processo de auditorias pode ser otimizado. A prática de auditorias contínuas permite que o acompanhamento e controle do sistema de gestão sejam realizados de forma mais precisa, fornecendo uma visão muito mais realista da eficácia e eficiência da organização. Ao atualizar as informações com maior frequência, a capacidade de análise e gestão aumenta e garante tomadas de decisão muito mais acertadas. Comentamos em slides anteriores que para a realização de uma auditoria interna são necessários recursos. Aqui destacamos brevemente os recursos mais importantes. Os recursos financeiros. O planejamento da auditoria deve prever recursos financeiros. Sem ele, não é possível realizar o processo. Recursos humanos, como por exemplo a equipe de auditores. Os recursos logísticos. É necessário avaliar se há necessidade de deslocamento de auditores para outras unidades da empresa, se há necessidade de hospedagem, se não há. As ferramentas de auditoria, tais como questionários, formulários, relatórios. Vamos precisar auditar políticas, procedimentos, processos. Enfim, para que a auditoria possa ser realizada, depende de diferentes tipos de recurso. É importante que sejam identificados já durante o planejamento, visando garantir o sucesso das atividades. Toda auditoria é guiada por um processo, com algumas etapas principais que vamos conhecer agora. Seguindo uma ordem cronológica, temos o início da auditoria com o planejamento das atividades. Nesta primeira parte, é realizada a avaliação dos processos e da documentação daquela parte da empresa que será auditada. Já na etapa de preparação das atividades, é definido quem serão as pessoas entrevistadas, os checklists, as datas e os locais onde a atividade será executada. Em seguida, vem a realização da auditoria, que deve ocorrer em local adequado. Neste momento, será aplicado o checklist que irá apoiar o auditor na entrevista das pessoas. Concluída essa etapa da auditoria, o auditor líder produz um relatório final, onde apresenta seu parecer e conclusão sobre a auditoria. Posteriormente, esse relatório é compartilhado com as partes interessadas para que tenham conhecimento sobre o resultado das atividades. Porém, o trabalho não acaba aqui. É muito importante o monitoramento pós-auditoria, ou seja, os desvios identificados devem ser tratados através de ações de melhoria até que sejam solucionados. Portanto, o auditor precisa acompanhar a implementação das ações, visando garantir que são adequadas ao tratamento de cada desvio identificado. Os pontos que acabam de ser apresentados podem ser resumidos nesse slide. Basicamente, é o processo que representa todo o ciclo de vida de uma auditoria. Para realizar uma auditoria interna que seja eficaz, alguns aspectos devem ser levados em conta. Por exemplo, definir quais serão as fontes de informações mais úteis no momento de coletar as informações. Serão as entrevistas com os colaboradores, as avaliações de documentos e políticas, análise de indicadores de desempenho. Definir quais serão os procedimentos mais adequados para cada auditoria. Dependendo da auditoria, os procedimentos podem mudar e alguns aspectos podem exigir uma atenção maior. Determinar as evidências da auditoria. Avaliar as evidências identificadas em relação aos critérios de auditoria, ou seja, avaliar se as evidências identificadas cumprem com os critérios. Se não cumprem, significa que existem não conformidades. Determinar os resultados da auditoria e documentar todas as conclusões da auditoria. Os resultados da auditoria devem ser apresentados através de um relatório claro, que deve trazer informações como as datas e os locais onde as atividades de auditoria foram realizadas, o nível de conformidade dos requisitos em relação ao sistema de gestão, a adequação dos requisitos às partes interessadas. Isso é extremamente importante, tendo em vista que a ISO 9001-2015 exige das partes interessadas um envolvimento muito maior que a norma anterior. As evidências e resultados da auditoria, onde certamente em alguns casos serão identificadas não conformidades. Essas informações permitem medir o desempenho do sistema de gestão, identificar os pontos fortes, pontos fracos e, naturalmente, os possíveis riscos e pontos que a organização precisa melhorar. Seguindo a proposta do webinar, o relatório deve determinar as oportunidades e recomendações de melhoria, que, se não forem colocados em prática, acabam invalidando todo o trabalho de auditoria que foi realizado. Essa é a grande contribuição da auditoria interna. Agora, falando um pouco sobre as não conformidades em auditorias internas, a norma define a não conformidade como o não cumprimento de um requisito. As não conformidades podem ser classificadas como importantes ou maiores, ou não conformidades não tão relevantes ou menores.
Podemos citar como exemplo de não conformidades documentos em desacordo com os requisitos do sistema de gestão, controle de requisitos de produto ou serviço inexistente, ou o controle que existe porém não é efetivo, não trazendo as informações necessárias. As não conformidades evidentemente precisam ser registradas e documentadas, de forma que não deixem dúvidas sobre os desvios identificados e que podem ser tratados como oportunidade de melhoria. Com a conclusão das auditorias, sejam elas internas ou externas, serão determinados os resultados e definidos se estão em conformidade ou não com os requisitos do SGQ. Serão elencados os pontos fortes, os pontos fracos, além das oportunidades de melhoria. Essa ilustração representa de forma simples o que acabo de comentar. Este é um exemplo de um formulário genérico para o registro de não conformidades. De forma geral, é importante que ele permita o registro de informações como o cliente, o nome do processo, o item da norma relacionado, local da ocorrência, critério de auditoria, critério relacionado à não conformidade, além das recomendações para solucionar esse desvio. É importante que o auditor acompanhe as ações de tratamento das não conformidades. Vimos anteriormente que não faz nenhum sentido despender todo um esforço para realizar uma auditoria, identificar desvios, implementar as ações de melhoria e ficar de braços cruzados. É necessário verificar se as ações de fato solucionaram o problema. Sem isso, todo o poder que a auditoria interna oferece para a melhoria contínua deixa de ser aproveitado. Portanto, cabe ao auditor validar os planos, realizar o acompanhamento das ações e verificar se a partir da implementação dessas ações os desvios foram efetivamente corrigidos. Para finalizar, eu deixo um resumo da mensagem que transmitimos na apresentação de hoje. Recentemente eu conversava com um colega auditor e ele relatou que em muitos casos observa que o dia de auditoria é encarado como o dia de caça às bruxas. O objetivo da auditoria não é esse. Por isso é importante o papel das lideranças no sentido de conscientizar e esclarecer que a auditoria interna não é uma ferramenta com um propósito punitivo. A auditoria visa avaliar o sistema e ajudar a identificar pontos falhos que precisam ser tratados através das ações de melhoria. Essa é a verdadeira essência de qualquer norma de certificação e que pavimenta o caminho rumo à excelência. O processo de auditoria contribui para o amadurecimento e crescimento da organização e do sistema de gestão. Essa é a interpretação que precisa estar enraizada em todos os níveis da empresa. É preciso espantar os medos e quebrar os paradigmas que envolvem o processo de auditoria, como, por exemplo, a ideia de que se houver uma não conformidade, os colaboradores serão mal vistos pelos colegas e ficarão com o emprego comprometido. A auditoria deve ser encarada como uma oportunidade de ter o processo avaliado e entender onde estão as falhas, o que pode ser melhorado e o que é necessário para melhorar. Com um processo transparente e rotineiro, todos ficam mais à vontade com a rotina e também passam a observar mais atentamente cada etapa do processo, dando embasamento maior para a proposta de correções e melhorias. A auditoria interna e a melhoria contínua caminham lado a lado. E por último, gostaria de deixar uma pergunta. E a sua empresa, como tem encarado a questão da melhoria contínua? Espero que neste breve tempo eu tenha conseguido destacar a importância e o potencial da auditoria interna como ferramenta para a melhoria contínua. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Marcelo, pode contatá-lo através do e-mail vendas@softexpert.com.br. Para assistir a outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.